Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Vou colocar aqui o nosso tema da live de hoje, que é solidão materna, e fixar o comentário. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok por aí? Legal, muito bem. Eu tô testando, olha só como eu tô chique, gente. Tô muito da blogueirinha, né? Toda chique com o microfone aqui, testando para trazer o que há de melhor para vocês, uma experiência melhor. Normalmente eu fazia as lives com meu fone de ouvido, né? Vocês devem ter visto meu fonezinho rosa aqui, mas agora até porque eu tô subindo as lives no YouTube, então eu quero que tenha uma qualidade um pouco melhor, né? De som, de imagem, de luz, enfim. O negócio tá ficando chique. Muito bem. Então, o nosso tema da live de hoje é, sejam bem-vindas, todo mundo que tá chegando aí. O nosso tema da live de hoje é solidão materna. Essa live ela vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas, você vai ter acesso a ela, então até amanhã às 20 horas você vai conseguir ver alguma parte que você talvez tenha perdido. E depois também eu vou tentar subir lá pro YouTube, tá? Se você ainda não conhece lá meu canal, então pode procurar Psicóloga Camila Santana lá no YouTube, tem as lives anteriores, e um ou outro vídeo que eu coloquei. Conforme as pessoas vão se inscrevendo no canal, aí eu vou percebendo se de fato é um canal interessante, né? Se é um meio interessante, se vocês querem algum tipo de conteúdo por lá, e eu posso começar a publicar e divulgar conteúdos exclusivos no YouTube, né? Hoje no Facebook eu tenho bastante gente, principalmente por conta de grupos de mães, né? Então bastante gente me acompanha lá no Facebook e aqui no Instagram também, tá? Fora a lista de transmissão, que é pelo WhatsApp, né? Então tem bastante gente também no WhatsApp recebendo toda semana conteúdo exclusivo e gratuito, tá bom? Mas o conteúdo dessa semana é sobre solidão materna. E aí, quando a gente fala de solidão, tem algumas características, né, que a gente vai abordar aí ao longo da live de hoje, tá? O que eu quero falar para vocês? Fiquem à vontade, se vocês quiserem participar, mandar pergunta, comentário, coloca aqui. Coloca aqui também, marca alguma amiga, né, alguém que você gostaria que também assistisse e tivesse acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conteúdo. Se você marcar arroba e o perfil dessa pessoa, ela vai também ter acesso a essa live, vai ser informada de que essa live está no ar, tá? E de que as pessoas podem acompanhar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aí, olá, a falar sobre solidão materna. Muito bem. Durante a gestação, tudo é muito idealizado, né? Tudo é muito romântico, tudo é muito lindo. Claro, tem aqueles casos ou que a gestação não foi desejada, ou que a gestação não aconteceu conforme queria, ou gestação de risco, ou a mulher se sente muito indisposta, principalmente no comecinho da gestação, mas via de regra, ela continua aí seguindo a sua vida normal, né? Claro, com uma outra limitação, uma outra característica. Depois que o bebê nasce é que o bicho pega, né? Muitas mulheres, inclusive, eu lancei uma enquete essa semana, né, perguntando, você achou que precisaria ter se preparado melhor para o puerpério? E a maioria diz que sim, quase 70% diz que sim, né? Porque de fato, durante a gestação, a preocupação é o desenvolvimento do bebê, se tá tudo bem, ou chá revelação, ou enxoval, ou compartilhar com a família, ou decoração do quartinho. Oi, todo mundo que tá chegando. Então as preocupações são outras, né? E quando vem alguém, repara se isso não aconteceu com você. Quando vem alguém falando, o conselho que mais recebe, né? Aproveita para dormir agora, ou se prepara, né? Principalmente conselho de pessoas que já têm filhos. Essa gestante recebe esse conselho quase como um mau agouro, né? Dá a impressão que essa pessoa está desejando mal, dá a impressão. E fala, gente, por que tanto pessimismo? Tá tudo bem, eu amo meu bebê, eu queria muito estar grávida, tá tudo certo. Por que as pessoas vêm falar desse jeito, né? E quando o bebê nasce, a gente, era por isso.
Então era por isso, né? Não é, claro, não é um pessimismo, eu não gosto dessa dualidade de falar, maternidade real, maternidade ideal, né? A idealizada é romântica, a maternidade real é muito punk, é horrível. Não é isso, tá? Mas sim, tem os seus percalços que às vezes a gente não tá preparada, não estuda, não lê, não vai atrás de informações assim e acaba sofrendo e tendo um impacto maior. Bom, mas durante a gestação, a vida da mulher normalmente segue o seu curso normal. E a solidão vem muito em partes porque falta de empatia. Isso para tudo, né? Independente de estar gestante ou não. Quando a gente tem a falta de empatia das pessoas, quando as pessoas não se esforçam para entender o nosso lado, tem aí um sentimento de isolamento, né, de julgamento das pessoas, de que as pessoas não me entendem, que as pessoas me julgam. Isso já começa aí a dar uma pontinha de se sentir sozinha, né? Não é possível que todo mundo pensa diferente, que todo mundo tá me julgando, tá? A gente vive hoje num mundo de muita intolerância, né? E isso favorece aí a solidão. Eu coloquei, até num post que eu publiquei essa semana, 3 tipos de solidão. Não tem um estudo científico para classificar os tipos de solidão, mas eu coloquei aqui alguns mais pra gente bater um papo sobre isso, tá? Mas você falando, essa live me define, então vamos lá, Má, pode participar à vontade. Primeiro tipo de solidão que eu classifiquei é a solidão que a mulher costuma sentir ainda durante a sua licença maternidade. Então, ela acabou de estar lá com o seu bebezinho, normalmente, né, o pai tem uma licença aí paternidade de alguns dias, ou de uma semana, ou de 20 dias, ou acaba conseguindo férias, enfim. Fato é que é um período, e depois que esse período passa, é um período importante, é um período intenso, né? Que normalmente nos primeiros dias, primeiros 15 dias, primeira semana, essa mulher consegue contar com a ajuda de alguém, ou a mãe, ou a sogra, ou o próprio marido, enfim, alguém ali aparece para ajudar. Só que quando essas ajudas vão embora, quando o pai precisa voltar, né, retornar ao trabalho, quando essa mulher se vê sozinha com o bebê, bate aí a primeira solidão bem forte, né? E não é o fato dela estar acompanhada 24 horas por dia que ela não vai se sentir só. Então, sentir solidão é diferente de estar sozinha. E muita gente não entende, muita gente julga, né? Como que essa mulher tá se sentindo sozinha se ela tá com o bebezinho o tempo todo? Não era isso que você queria? Não era ter o seu bebê no braço? Então você devia estar feliz, você devia estar agradecendo, né? O nenê tá saudável, tá tudo certo. E o que menos essa mulher precisa nesse momento é de julgamento, né? Não ao julgamento e sim ao acolhimento, tá? O que a Raquel colocou aqui? Me define também. Tive apoio das meninas de um grupo de WhatsApp. Isso, Raquel, a gente vai falar sobre os grupos, né? Então eu vou falar sobre os tipos de solidão e depois a gente fala de uma forma prática aquilo que a gente pode fazer para ajudar, para minimizar. Então, durante a licença maternidade, assim que esses apoios, essas ajudas saem, a mulher se depara com essa grande solidão, que ela se vê sozinha com o bebê praticamente o dia inteiro, tendo que dar conta dela, da casa e da criança, né? Em que ela não consegue fazer um xixi, em que ela tá o tempo todo lá cuidando do bebê, ela faz o nenê dormir e o joelho estrala, né? O barulho do piso faz o nenê acordar, o cachorro late, ou o carro buzina, ou passa a moto, carro do ovo, passa tudo e acorda esse nenê. E isso só vai piorando, né, essa sensação de solidão da mulher, de que ninguém entende ela. Porque, gente, não é possível, né? A sensação que dá é de que a vida de todo mundo continuou e só a vida dela parou. Né? E isso dá um sentimento muito ruim, um sentimento de isolamento, tá? Então, sentir solidão é diferente de estar só. Ela pode estar lá acompanhada desse bebê o tempo todo, mas se sentir sozinha, incompreendida, julgada, tá? Um outro tipo de solidão aí é a solidão da madrugada, né? Que mulher que nunca olhou pela janela durante a madrugada e viu as janelas das outras casas e procurou por alguma janela iluminada, talvez na esperança de ter lá uma outra mãe com outro bebê, passando pela mesma situação que ela, né?
não tem jeito, os bebês vão acordar de madrugada, eles ainda não têm maturidade, né, para dormir a noite inteira, tá? E, gente, não quero causar polêmica, mas assim, né, tirando essas questões de, consultora de sono, forçar o nenê a dormir a noite toda, enfim, o bebê não tá preparado para dormir a noite toda, ele vai acordar. Tá? E, via de regra, normalmente, quem levanta é a mãe. Principalmente se essa mãe amamenta, não tem muito jeito, né? Claro, tem casos de cama compartilhada, tem casos em que o pai ainda dá o suporte e traz o nenê, né? Ou fica acordado junto para tentar dar um apoio moral, trazer uma água, uma fruta, alguma coisa assim. Mas, via de regra, a responsabilidade acaba caindo sobre a mãe. É essa mãe que vai levantar e que vai tentar fazer o bebê dormir de novo. Ou amamentando, ou dando mamadeira, ou ninando, ou, né, ou acalentando esse nenê, tá? E durante a madrugada é um silêncio, ao mesmo tempo em que se escuta muitos barulhos da vizinhança, barulhos da casa, o tic-tac do relógio, barulhos que antigamente não se ouvia. E a audição da puérpera, a audição da mulher que acabou de ter o bebezinho, ela fica muito aguçada, né? A natureza mesmo acaba fazendo isso para que a mulher consiga aí acordar com o nenê, com os barulhinhos do nenê. Então ela acaba percebendo barulhos que normalmente ela não percebia. E quando ela comenta com alguém e as pessoas, não sei, nunca ouvi falar. Isso, né, reforça o não é possível que eu tô sozinha, não é possível que eu sou um ET, não é possível que só eu tô sentindo isso, né? Então essa solidão da madrugada costuma machucar um pouco, porque ela de fato não tem com quem compartilhar, não tem com quem conversar, né? Ou no máximo leva o celular pro quarto ou perto do nenê para segurar enquanto amamenta ou tenta fazer o nenê dormir. Tem prós e contras com relação a isso, também não é esse o mérito, tá? Mas de fato essa solidão da madrugada acaba acontecendo. Outra solidão que vem, e aí essa é interessante, né? A solidão nas festas, nos almoços de família. Estar sozinha rodeada de pessoas. E, inclusive, de pessoas que te amam, inclusive de pessoas que vão te dar o apoio. Essas pessoas, elas, inclusive, elas vão se preocupar, vão querer pegar o nenê. E detalhe, essas pessoas, elas vão se preocupar mais com o bebê do que com a mãe, né? E quem precisa desse acolhimento é a mãe. É a mãe. O bebê, ele vai ter o acolhimento da mãe, tá tudo bem com o bebê, né? Olhe para a mãe, né? Acolha essa mulher. Uma ou outra pessoa, e normalmente a mãe dessa mulher, é que vai estar preocupada com ela. Então, normalmente a mãe se preocupa com o filho, né? Então, a mãe dessa mulher provavelmente se preocupa com ela, de falar, deixa que eu fico com o bebê, né? Pode comer, ou vai ao banheiro, ou descansa um pouco, o que quer que seja. Mas fato é que essa mulher, ela acaba acompanhando as conversas à distância, ou ela tá num cantinho com o bebê, observando o que tá acontecendo lá na mesa do outro lado, ou naquele canto do sofá, as pessoas rindo, ela participa um pouco de longe da conversa. Quando esse bebê chora, se tem alguém segurando ele, provavelmente essa pessoa vai entregar o nenê pra mãe. Ou a própria mãe que tá com o nenê vai tentar aí procurar um lugar mais isolado, mais tranquilo, mais silencioso, ou para amamentar, ou para tentar acalmar o bebê, fazer o bebê dormir. E isso vem a solidão de novo, né? A solidão dando um abraço aí nessa mãe, porque a preocupação com relação ao bebê é dela, Cada um é que acaba se preocupando com o seu próprio filho. Por mais que naquela festa ou naquela casa tenha mais mães com mais bebês, cada mãe vai se preocupar com o seu próprio bebê, né? E ter esse peso dessa responsabilidade de uma vidinha dependendo única e exclusivamente de você é pesado, é uma carga pesada. E aí que vem também o sentimento de solidão. Ou quando você observa nas festas todo mundo se divertindo, todo mundo bebendo, todo mundo comemorando, só que você está com seu bebê precisando ficar mais reservada, mais em silêncio. Ou quando o bebê finalmente dorme, você é a única que se preocupa com alguém que deu uma risada um pouco mais alta, ou o cachorro que latiu, ou o barulho de louça, que pode acordar aquele bebê de novo, né? E aquele bebê que dormiu mal a noite toda. Essa é uma preocupação que só você, mãe, vai ter, né? Dificilmente mais alguém vai se preocupar com isso. E isso traz a solidão de novo, tá? Essa solidão, ela é real, ela acontece, tá? Que mais? Agora, essa época de carnaval, né? Muita gente colocando aí, tô em bloquinho, tô em não sei aonde, tô acompanhando, tô curtindo. Às vezes as amigas dessa mãe que acabou de ter o bebê
né? E que até pouco tempo ela tava com essas amigas, tava curtindo com essas amigas e de repente ela vê toda aquela curtição em rede social. E rede social é aquilo, né? A pessoa coloca a vitrine. Ninguém coloca o bastidor, não é verdade? Então vê todo mundo se divertindo, bebendo, curtindo, aproveitando, dançando, enfim. E se você, né, é uma mãe que costumava aproveitar tudo isso, pelo menos durante um bom tempo você vai se ver sozinha, porque você tá com seu bebê, né? E aí, de novo, a sensação de que a vida de todo mundo continuou e a sua parou. E a sua tá lá em função daquele bebê. E, gente, quando essa mulher comenta com alguém sobre isso, vem muito julgamento do você devia estar feliz, não era isso que você queria, é assim mesmo, né? Agora aguenta. E aí, crueldades até com essa mulher de que ela simplesmente só tá comentando, né, que ela queria, ou que bom seria se ela pudesse estar também. E eu entendo que, né, daqui uns anos, 2, 3 anos, eu já vou poder estar curtindo de novo, mas nesse momento eu também queria. E esse desejo é genuíno. Não é infelicidade de estar com o nenê, não é raiva do nenê, é simplesmente uma saudade de si. Saudade de tudo que poderia ter sido e não foi. Saudade de tudo que você fazia e não faz mais. Isso traz a solidão também. Traz um sentimento de incompreensão, né, das pessoas. A Kel falando desse jeito, né? E é isso mesmo, tá? Então, esse é um outro tipo de solidão, né? A saudade de si. Saudade de quem você era. Saudade das coisas que você podia fazer e agora não pode mais. Tem gente que acaba ou parando de estudar, ou sai de um trabalho, para a sua vida, muda a vida completamente em função do filho. E não é uma reclamação, é uma constatação. E quando as pessoas não entendem, quando as pessoas não acolhem, vem o sentimento de solidão. E essa mulher às vezes acaba se calando, porque se ninguém compreende, ela acaba não falando mais, né? E ficar guardando para si é muito ruim. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, de como ajudar, né, te ajudar a lidar melhor com essa solidão. Tá? Da incompreensão. Outra solidão que bate quando vem opiniões diferentes. Então, além desse julgamento, ou até da crueldade das pessoas falando, nossa, mas você devia agradecer, ou qualquer coisa assim, quando essa mulher se depara com pessoas que pensam diferente dela, seja os famosos palpiteiros, né? Ou alguém dizendo uma forma diferente de tratar a criança, ou você devia fazer ele se acostumar com barulho aqui na festa, e você sabe que o bebê dormiu mal a noite toda, que um barulhinho só vai acordar, que ele vai ficar irritado, que depois não vai dormir à noite, quem vai sofrer é você, ou as pessoas pegando o bebê com mão suja, ou as pessoas com cheiro forte, perfume forte perto desse nenê. Quem tá com essa preocupação é você. E se você se depara com opiniões diferentes, com pessoas diferentes, com todo esse julgamento, sendo que é você que depois vai lidar com esse bebê mais chatinho, com esse bebê mais difícil de tranquilizar, de acalmar, é você, né? É a sua responsabilidade como mãe. E aí daí vem essa solidão. E muitas mulheres acabam se calando ou falando não vale a pena enfrentar, ou não vou ficar argumentando, sabe? Tem mulheres que acabam brigando com família, discutindo com a família, até porque os hormônios já estão lá à flor da pele, né? Então, lidar com tudo isso traz uma carga mental bem pesada e as pessoas não compreendem. As pessoas, ao invés de acolher, acabam julgando, tá? Então, que mensagem que eu quero deixar aqui nessa live de hoje em situação de solidão materna? Primeiro, não é frescura. Não é frescura. Ela é real. Ela acontece. A mãe sente. Umas sentem mais do que as outras. Depende do contexto familiar, depende do contexto dessa gestação, mas umas mulheres vão se sentir mais sozinhas que outras. E também não é depressão pós-parto, tá? Então, dentro desse universo de julgamento, as pessoas acabam falando, ela tá se sentindo sozinha, ela tá sentindo isso, tá sentindo aquilo, e as pessoas vão colocando lá o diagnóstico, né, sem ter o menor conhecimento sobre isso, com relação à depressão pós-parto, tá? E não é. Apesar do diagnóstico de depressão pós-parto ser muito comum, então uma a cada 4 mulheres, né, 25% das mães
das mulheres que têm bebês vão desenvolver aí depressão pós-parto, mas não é uma simples tristeza ou uma simples solidão. O diagnóstico, ele é multidisciplinar, ele tem vários fatores, e somente um profissional da saúde mental é que consegue fazer esse diagnóstico, né? Não é a família, tá? Não é os primos, não são as amigas, enfim. Então, essa tristeza, essa solidão, essa melancolia, tudo é normal, é natural do puerpério. Ou mesmo aquela tristeza, logo no comecinho, quando o bebê nasce, que é o baby blues, pode acometer cerca de 80% das mulheres, e aí a depressão pós-parto, que pode acontecer, estudos têm mostrado, até 1 ano depois de vida do bebê, pode se caracterizar a depressão pós-parto, mas quem vai fazer esse diagnóstico é um profissional da saúde mental, ou um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Então, novamente, essa solidão, essa tristeza não é depressão pós-parto, legal? Márcia comentando aqui, o meu primeiro momento de solidão foi logo após o parto, quando deixaram minha filha longe de mim. Lembro que enquanto o médico dava os pontos, eu chorava e perguntava por ela. Isso é muito dolorido, né? Quando a gente não tem um parto respeitoso, independente da via de parto, e também não estou falando de parto humanizado, é um mínimo de respeito por essa mulher. Isso pode acontecer, é um sentimento de abandono, né? E aí a gente começa a se deparar com aí os diversos tipos de solidão. Sinto muito por você ter passado por isso, Má. Vanessa comentando, traz uma carga pesada, e aí onde essa mãe compensa na comida, ou em vários outros lugares, né, de várias outras formas, ou a mãe tem algum distúrbio de sono, ou acaba dormindo mais, ou dormindo menos, ou acaba impactando no relacionamento, no casamento, ela precisa achar uma saída de alguma forma, né? Que mais? Então, não é depressão, tá? E também não é frescura. Acontece, essa solidão acontece, essa tristeza acontece. Mas se falando aí da solidão, o que a gente pode fazer, então, de forma prática, né? Muita gente fala, você tem que pensar positivo, você tem que estar bem, você tem que estar feliz. Sim, ok, eu entendo. Mas de forma prática, o que é possível ser feito? Bom, primeiro de tudo, peça ajuda. Peça ajuda, ou para alguém ficar com o nenê, ou para conversar, ou para alguém fazer uma tarefa da casa, não sei. E também não adianta você achar que as pessoas, poxa, mas as pessoas estão vendo, né, que a roupa tá esturricada no varal e ninguém recolhe, a louça tá suja, o chão tá sujo, que precisa comprar uma fruta, alguma coisa assim, as pessoas estão vendo e não fazem. Sim. Às vezes o que é óbvio para você pode não ser óbvio para o outro, então você tem que verbalizar, você tem que pedir, tá? Eu sei que para você parece muito claro o que precisa ser feito, mas às vezes a pessoa não acha. E as pessoas às vezes falam assim, se você precisar de qualquer coisa você me avisa, ou qualquer coisa me liga. E pra mãe que tá precisando de ajuda, dá uma raivinha do tipo, gente, mas você não tá vendo o que precisa ser feito? Não, as pessoas não têm bola de cristal, vamos dizer o que a gente precisa, tá? Não tenha vergonha de pedir ajuda, principalmente para essas pessoas que se ofereceram, né? De qualquer coisa liga, ou você tá precisando de alguma coisa, diga estou precisando. Você pode, por favor, fazer uma feira para mim? Você pode recolher o lixo? Você pode levar o cachorro para passear? Você pode ficar aqui e tomar um café comigo? Você pode trazer um bolo? Não sei. É dizer a ajuda que você precisa, tá? Segundo ponto, então, peça ajuda. Segundo ponto, deixa a sua vergonha de lado, Principalmente se você mora em condomínio, muito provavelmente tem mais alguém aí no seu condomínio que tá na mesma situação que você, que também tem um bebezinho mais novo ou um pouquinho já mais crescidinho. Deixa a vergonha de lado, vai conversar com ela, tá? Num primeiro momento vai parecer estranho, porque é natural da nossa sociedade esse julgamento. Não deveria acontecer? Não deveria, mas a gente julga. Você julga, eu julgo, todo mundo julga, né? O primeiro é o julgamento e aí depois vem o acolhimento. Deixa ultrapassar essa barreira, fortalece o vínculo com essa mulher, depois que passa nessa barreira aí do julgamento com relação à forma de maternar da outra, quando uma soltar é difícil, né? Pronto, liberou, as duas vão falar, é difícil. E aí as duas vão conseguir uma ser rede de apoio da outra, uma fortalecer a outra, né? A Rosiane, é isso? Rosiane falando, a pior sensação
é de não dar conta de tudo como antes, porque o bebê toma muito do nosso tempo. E de fato, e você não precisa dar conta de tudo, né? Quem que falou que a gente tem que dar conta de tudo, gente? Não tem, não tem. Eu sempre falo daquele provérbio africano, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Né? Então precisa de rede de apoio, precisa ou do pai, ou da sogra, ou da avó, ou de escolinha, ou se você tiver condições de babá, ou de uma diarista, alguém que te ajude com a faxina, ou com passar roupa. Precisa de ajuda, ou amiga, ou vizinha, amplie a sua rede de apoio. Se possível, se você é gestante, está aqui me assistindo, faça isso ainda durante a gestação. Saiba quem é que vai te ajudar, faça combinados já com essa pessoa, né? Amplie a sua rede de apoio ainda durante a gestação. Isso eu coloco no meu e-book, tá? Eu escrevi um e-book que tá disponível gratuitamente no meu site, então se você entrar no site psicólogacamilasantana.com.br, tá lá uma das primeiras coisas para baixar esse e-book. Eu falo muito de rede de apoio, quais são os tipos de rede de apoio, como fortalecer, né? E quem são as pessoas que você pode ter por perto, tá? E por falar em pessoas que você pode ter por perto, tem 2 pontos aí, né, que vão te ajudar a aliviar essa sensação de solidão materna, que você estar rodeada de pessoas que pensam como você ou que estão vivenciando algo que você está vivenciando, né, que está no mesmo momento de vida que você e principalmente que pensam como você. Isso pode dar uma sensação de viver numa bolha, né, que todo mundo pensa igual. Se por um lado é interessante que a gente tenha acesso a pessoas com opiniões diferentes, a formas diferentes de educar, de criar a criança, ou de ver o mundo, enfim. Se por um lado isso é bom porque amplia nossa mente, a gente aprende, por outro lado também é bom estar próximos de pessoas que pensam como a gente, porque isso traz o sentimento de pertencimento. E esse sentimento de pertencimento é que vai combater essa solidão materna. Tá? Se você se sente pertencendo a um grupo, né, de pessoas que são semelhantes a você, esse sentimento de solidão tende a acabar, tá? Só você lembrar da adolescência ou ver os adolescentes de hoje. Aquele adolescente que acaba se isolando, ele não se sente muito pertencente a um grupo. Ou os adolescentes que acabam se vestindo, né? As adolescentes se vestem todas iguais, enfim. Eles fazem tudo igual para ter esse sentimento de tribo, de pertencimento. Com a mãe recente é a mesma coisa, a mesma coisa. Ela precisa pertencer a um grupo para não se sentir sozinha, né? E nem sempre esse grupo de pertencimento é a família, nem sempre é o marido, nem sempre é aquela amiga de antigamente. Às vezes é um grupo completamente novo, rodeado de mulheres que você nem conhece, mas que você vai começar aí a fortalecer esse vínculo. E esses grupos, né, principalmente hoje em dia, eles podem ser virtuais ou presenciais, né? Virtuais ou presenciais. E aí eu vou falar com relação a cada um deles, tá? Em se tratando de grupo virtual, não sei quem comentou aqui, acho que foi Renata, Raquel, acho. Deixa eu ver. Raquel Machado falou, me define, né? Eu tive um apoio do grupo de WhatsApp. Gente, grupo de WhatsApp de mães, né? Como diria o Alexandre Coimbra, atire a primeira placenta quem não tá em um, né? Que ajuda muito, que é esse grupo virtual aí de apoio, de suporte para essa mãe, para tirar dúvidas, às vezes até de madrugada, naquela solidão da madrugada, enquanto ela tá cuidando do nenê, provavelmente tem outra mãe online nesse grupo também para dar um acolhimento, para tirar uma dúvida, tá? Então, o grupo de WhatsApp de mãe é muito bacana se você puder participar. Se você não tiver em um, tiver interesse, me manda uma mensagem que eu tenho vários grupos que eu posso te indicar e até de acordo com o seu perfil, tá bom? O que mais? Grupos nas próprias redes sociais. Então, as comunidades do Facebook, né? Sei lá, mamães e futuras mamães, tem milhares de mães ali, ou criação com apego, ou, enfim, encontre comunidades e grupos que pensem como você pensa, que vão te dar informações de qualidade, que você vai conseguir conversar, ser acolhida, trocar informação, tá? Então, grupos. Que mais? Em se tratando de grupo virtual, grupo psicoterapêutico. Então, na segunda quinzena de março, eu vou abrir um grupo psicoterapêutico, então são alguns encontros pontuais com algumas mães que estão passando pelo mesmo que você, e aí já é um grupo
para que você consiga falar das suas dores, para que você consiga ajudar outras mães a passar por isso também, tá? Então, tem essa possibilidade de um grupo psicoterapêutico. Se você quiser mais informações, pode mandar uma mensagem para mim que eu te dou os detalhes desse grupo virtual. Então você não precisa sair de casa, não tem a logística, né? Não tem a logística de sair com o bebê, enfim. É um grupo virtual online que você vai ter acesso a outras mães assim como você. Em se tratando do presencial, gente, deixa a vergonha de lado. Eu sei que é difícil, toda a logística de sair com uma criança, mas se você só se sente acolhida em grupos virtuais, você é aquela mãe que está sempre com o celular na mão e pouco, às vezes, se conecta de fato com esse bebê, né? Ou observa de fato esse bebê, ou observa esse bebê por meio da lente do celular. Então tente o máximo que você puder pertencer a grupos presenciais. Quando eu falo de grupos presenciais, eu falo, a dica que eu já dei aqui em outras lives, cinematerna, né? São sessões de cinema específicas para receber essa mãe com esse bebê. Tem trocador, a luz fica acesa, né? Baixinha assim na sala de cinema, o volume é mais baixinho, tem fralda, tem tudo lá para acolher essa mãe. Então procure por sessões de cinema materna na sua cidade. Procure por dança materna, não sei se você já ouviu falar, mas é uma dança em que você pode levar o seu bebê, coloca o seu bebê no sling, coloca o seu bebê amarradinho ou no colo e você vai dançar com esse bebê, vai fortalecer o vínculo entre você e esse bebê, rodeado de mulheres que também estão fazendo aquilo, que também estão vivenciando. E é uma oportunidade maravilhosa também de você se mexer, de você estar fazendo algo que você gosta, seja dança, ouvindo música, enfim, e fortalecendo o vínculo com esse bebê, estando com mulheres que pensam como você. Outra possibilidade de grupos presenciais são as rodas de conversa. Tem em vários lugares de São Paulo e de várias outras cidades. Se você ainda não encontrou a sua roda de conversa, entre em contato comigo que eu consigo indicar até a mais próxima para você, tá? Mas em vários lugares tem esse acolhimento à mãe, principalmente lugares que também fazem preparação para o parto, tem um acolhimento depois para essas mães que tiveram seus bebês. São rodas que é possível levar os bebês e que sempre tem temas voltados para a maternidade, para o puerpério, para o cuidado com o nenê. Você vai ter acesso a mães que vão levar os bebezinhos, esses bebezinhos também vão socializar, né? Outra dica de grupo, biblioteca. Então, bibliotecas municipais, isso tudo é gratuito, né, gente? Então, biblioteca municipal às vezes tem rodas de leitura para os bebês ou alguma atividade que você pode participar. Ainda que você já tenha voltado a trabalhar, tem de sábado, tem em horários alternativos aí que é possível, sim, fazer parte desses grupos presenciais, tá? Eu facilito uma roda de conversa toda semana, toda quarta-feira, às 2h, no Espaço Itavegman, que fica aqui na Zona Oeste, na Vila São Francisco, em São Paulo. Então, se você ainda nunca participou, se você não sabe como vem comigo, que aí você vai ter o gostinho de entender como funciona uma roda de conversa com puérperas, tá? Que mais? Outras duas modalidades presencial, um workshop que eu já divulguei aqui, o link tá na minha bio, né? Um workshop presencial que vai acontecer no dia 28 de março, em que você vai poder aprender e falar sobre essa questão da sua nova identidade como mulher agora, como mãe, porque essa solidão que dá quando você fica olhando para o passado, de saudades de quem você era, do que você poderia ter feito, não é para lá que você tá, né? Para você firmar a sua identidade é colocar essa mulher que você era para conversar com a mulher com que você está se tornando. E existem alguns exercícios, algumas dinâmicas e alguns conceitos de psicologia que eu vou passar nesse workshop, tá? Além de uma parceria com uma consultora de imagem que vai poder trabalhar aí a forma como você se veste, uma forma prática de você se comunicar com seus acessórios, com as suas roupas, né? Se achar agora nesse novo corpo, nessa nova identidade como mãe e mulher, tá? Além, e aí a última dica que eu deixo é que você procure por um processo psicoterapêutico.
Isso ajuda muito, principalmente quando a solidão aperta um pouquinho mais. O processo psicoterapêutico pode ser tanto online quanto presencial, né? Mas presencial você tem aí a vantagem de ter um abraço, de ter um acolhimento, um olhar, um carinho, e vale muito a pena, porque você está se tornando uma nova mulher, né, com outros valores, com outros interesses e agora com muitos outros desafios de entender quem é essa criança, quem é você, que valores você quer deixar no mundo. Você foi criada de uma forma pelos seus pais e será mesmo que é da mesma forma que você quer criar o seu filho? Né? Seus pais te criaram para um mundo que já não existe mais. Simples assim. Seus pais te criaram para um mundo que não existe mais. E você está criando um filho para um mundo que, como que a gente sabe como é que vai ser daqui 30 anos, né? Então é um mundo completamente diferente. O mundo já mudou e a gente precisa se entender no meio disso tudo. Fez sentido? Coloca aqui, conversa comigo. Manda pra mim o que você achou, enquanto eu vou recapitulando, tá? Então a gente falou sobre a falta de empatia que acaba causando aí a solidão materna, né? Muito julgamento e pouco acolhimento. Falamos sobre alguns tipos de solidão. Então a solidão que a mulher sente durante a licença maternidade, a solidão que ela sente durante as madrugadas, a solidão durante as festas, então mesmo rodeada de pessoas se sentir sozinha, a solidão por conta de uma nova identidade que está surgindo e essa sensação de ser incompreendida, a solidão de estar rodeada de pessoas com opiniões diferentes e essa mulher acaba se calando, né, que ninguém entende ela, ninguém compreende, que não é frescura e que também não é depressão pós-parto. Tá? Uma tristeza, uma solidão não significa depressão pós-parto. E falamos sobre o que fazer para amenizar isso. Então, peça ajuda, fortaleça a sua rede de apoio, se possível ainda durante a gestação, mas se você tá com seu bebezinho, tudo bem, começa agora a fortalecer sua rede de apoio. Deixa a vergonha de lado, você vai se conectar com pessoas que você não conhece, que são pessoas que estão passando pelo mesmo que você agora, diferente das pessoas que você já conhece, que acabam às vezes vindo com um palpite, com um julgamento e com falta de empatia, tá? Procure sim ficar numa certa bolha de pessoas que pensam como você, porque isso traz a sensação de pertencimento. Procure grupos que pensem como você, seja grupos virtuais ou seja grupos presenciais, tá? De preferência presencial, porque uma mãe que só é conectada no celular, que mensagem você tá passando pro seu filho? Às vezes o bebezinho quer te olhar no olho e ele tem um quadradinho, né? O celular lá na frente dele, ele não te vê. Imagina se essa criança pudesse te desenhar, ela ia te desenhar com um celular na sua frente, né? Não, então, procure por grupos presenciais. O virtual, ele ajuda, principalmente nas madrugadas e tudo mais, mas tem muita coisa presencial acontecendo em todas as cidades. Basta procurar, basta ir atrás, tá? Se você quiser, conta comigo para essa jornada, para essa caminhada. Eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar e de fazer parte da sua rede de apoio, te ajudando a passar por esse momento e se transformar lindamente na mulher que você pode ser, na melhor mãe que você pode ser para essa criança, tá bom? Muito bem, pessoal. O que mais vocês estão colocando aqui? Amei, a Raquel falando, Rosiane, Márcia falando a live foi ótima, meu marido também tá assistindo. Oi, marido! E tenho certeza de que ele aprendeu muito hoje. E eu também, claro, que bom, que bom. Muito bem, então essa live vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas e daqui a pouquinho também eu vou tentar colocar lá no YouTube, você vai conseguir ver e rever quantas vezes você quiser, mandar pras pessoas, né? Colocar, presta atenção no minuto tal. Tá? Então, é isso. Que bom que vocês gostaram. Continue aqui e me deem dicas, conversem comigo sobre, eu gostaria que você falasse sobre tal coisa, né? Gostaria que você explicasse mais sobre algum conceito, que o meu intuito é promover conteúdo de qualidade para você. É suprir as suas necessidades, é te ajudar, é pegar na sua mão mesmo, para que a sua jornada materna seja mais leve e consciente, que é algo que eu sempre falo, tá bom? Então, beijo pra vocês, obrigada. Se você chegou agora, assiste lá a live que vai ficar gravada, tá bom? Beijo, tchau, tchau.